muito orgulho, recebemos os professores da UFSM para falar sobre a inteligência artificial aplicada ao agro. Gostaria que vocês se apresentassem e dessem seguimento. Obrigado, boa tarde a todos. Meu nome é Adriano Quilhão de Oliveira, eu atuo no curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da UFSM e tenho como tópico de pesquisa um vínculo bem forte aí com inteligência artificial, principalmente no que diz respeito à visão computacional. E aí minha ideia é trazer aí meu ponto de vista, as minhas ideias, os meus estudos com relação à aplicação no agro. Boa tarde, então, sou a professora Aline, atuo na Universidade Federal de Santa Maria, nos cursos de engenharias que tem aqui no campus de Cachoeira do Sul, Ciências de Dados e Inteligência Artificial, no curso de Engenharia Agrícola, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Transportes e Logística. A contribuição aqui vai ser mais no sentido da discussão, né, e disseminação da inteligência artificial no agro, né, e a conversa, então, é aberta, né, estamos aí para discutir, tirar dúvidas, né, do pessoal, e agradeço a oportunidade de estar aqui presente nesse grande evento. Olá pessoal, sou o professor Ezequiel Sareta, também aqui do campus de Cachoeira do Sul, da Universidade Federal de Santa Maria. Agradecemos o espaço da FENARROS para a gente sempre divulgar as nossas ideias, as pesquisas, os estudos, uma aproximação forte aí com a agricultura, em especial aqui com a agricultura regional, aqui de Cachoeira do Sul. Agradecer o apoio sempre de todos, né? A UFSM sempre agraciada nos eventos, para nós é uma honra. Eu trabalho com irrigação, né, já há um tempo aqui no curso de Engenharia Agrícola em especial, e apoiando aí a agricultura de uma forma geral, com várias culturas. Para nós é uma satisfação, uma honra participar, poder contribuir, trazer ideias e saber como que está o estado da arte atual, em termos de pesquisa e extensão, para trazer informações aí para a agricultura. Agora sim, está funcionando? Tá. Bom, então, fomos convidados para uma roda de conversa, né, inteligência artificial aplicada ao agro, e para nortear, para a gente ter um segmento, né, e não sair fora do objetivo da conversa. Então, o Adriano preparou alguns slides, mas é para título de instigar mesmo, né, o que é inteligência artificial e o que está presente ou não no agro. Por favor, professor Adriano. Ah. Bom, então, vamos dar uma sequência de perguntas, de levantar assim, questionamentos, né, e dúvidas de o que é inteligência artificial, o que o pessoal conhece, se a inteligência artificial já está aplicada no agro, já está acontecendo, né, perspectivas para o futuro da inteligência artificial aplicada ao agro e como se preparar para melhor aproveitar essa tecnologia que hoje está tão discutida, né, em desenvolvimento. Aí sim, agora o professor Adriano, né, vai. Bom, a gente já participou assim de muitas outras palestras em escolas e diferentes locais. E aí um dos pontos que a gente sempre trabalha é o desmistificando a IA, porque todo mundo fica com essa impressão de que é uma coisa mágica, uma coisa que surgiu de outro mundo. E a gente vê muito nos filmes e parte do nosso trabalho também é sempre desmistificar isso. Na verdade, tirar um pouco da graça, talvez, de que todo mundo acha que é uma coisa impressionante, e talvez não seja tão impressionante assim e que a gente já vê o andamento disso há muito tempo, né? Isso já é trabalhado na academia há muitos anos e para nós não é uma novidade, né? Talvez tenha entrado no cotidiano das pessoas recentemente, mas da nossa vida dentro da academia já faz parte há muito tempo, tá? A gente gosta sempre de trazer essa ideia de IA nos filmes, inteligência artificial na TV, porque é isso que grava as pessoas, né? As pessoas todas têm gravado na memória aí, sei lá, o filme do Matrix, né? Eu trago algumas referências um pouco mais antigas, né, que demonstram a nossa idade, mas então desde lá já se trabalhava inteligência artificial na TV, assim, tentando impressionar as pessoas, né? Matrix é um filme de 1999 e lá no Matrix a gente tinha máquinas inteligentes, máquinas que pensavam e tomavam decisões. Isso já dava uma cara de inteligência artificial. Essa foi a visão que nos foi dada.
Quando a gente fala de filmes um pouco mais recentes, mas não tão recentes assim, de Eu, Robô, a gente fala de 2004, né? 22 anos atrás. Robôs humanoides possuem um código de programação que não seguem as leis para as quais foram criadas para seguir. E aí são robôs também inteligentes. E aí se coloca uma inteligência nos robôs, uma tomada de decisão automática dos robôs que eles não têm uma capacidade para tomar, né? E aí se dá uma inteligência, se chama de inteligência, e todo mundo cria isso de inteligência artificial. Mas na prática ela não é tão artificial assim, né? Ela foi programada para ser daquela forma. E ela tem algumas capacidades limitadas, sempre limitadas e pré-determinadas. Não tem nada que ela pense ou aprenda sem que esteja no escopo de aprendizado dela, né? E aí acho que isso que talvez com a entrada do ChatGPT tenha impressionado as pessoas, mas ela não aprende sozinha o que ela bem entende, ela não toma decisões daquilo que ela não está preparada para tomar, né? Então, é pré-programada para isso. Tá? Aí, já passando agora para os anos mais recentes, a inteligência artificial começou a aparecer na vida da gente em outros pontos, né? Aí começou a permear o nosso cotidiano aí. A gente está lá em casa e está falando lá com a Alexa, a Siri, tem um assistente do Google, fala com a TV, pede para trocar de música, pede para aumentar o volume, e começa a interação. A gente tem a plena sensação de que está falando com uma pessoa. Mas na prática não está falando com uma pessoa, né? Está falando com um algoritmo que está pré-programado para nos dar algumas respostas específicas, né? Ele entende o que é para aumentar o som da TV, mas talvez não entenda alguma pergunta um pouco fora desse escopo e nos diga, eu não estou preparado para responder, né? Também, né? Começa a aparecer em outras coisas. Você escuta uma música de rock no Spotify, a partir desse momento, tudo que aparece no Spotify é rock. Olha o filme do Will Smith e depois tem 3 filmes do Will Smith na lista, né? Então começa a recomendar. São sistemas de recomendação treinados para dar respostas a partir de algo que a gente usa para alimentar eles. Nesse caso, é o nosso próprio consumo. Aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente escuta, alimenta, e a partir disso, aí ele começa a nos dar tomadas de decisão, mas não da cabeça dele, de uma inteligência, e sim do padrão das outras pessoas, daquilo que as outras pessoas ouviram ou assistiram anteriormente. O próprio algoritmo aprende com o hábito das outras pessoas e nos replica aquele hábito, né? Então isso foi evoluindo, está evoluindo agora para veículos autônomos, depois a gente vai falar um pouco disso dentro do agro. Pedágios automatizados, hoje não precisa mais interagir com uma pessoa, chega lá, reconhece a placa, vai embora, depois vem a cobrança, né? Então está tudo sendo automatizado, isso está entrando cada vez mais na nossa vida e meio que tudo virou inteligência artificial. Mas parte do nosso papel é mostrar que as coisas não são exatamente assim, né? Bom, a IA recentemente, né, entrou no centro do debate global e já tentando sair um pouco dessa ideia de desmistificar. E a gente tem visto aí notícias aparecendo o tempo todo, né, em diferentes locais e alguns que impressionam, né? E aí acho que a partir desse momento a gente pode começar a conversar e É, cada um eu, sinta-se à vontade. eu vou pontuar a respeito desta notícia, né? É bem interessante que nos envolve no dia a dia, né? É uma questão global de discussão, qual que é o limite da IA, como que a gente regulamenta a IA, esse é um centro de debate. E vou pontuar aqui com data, né? Porque vai ficar gravado e depois para disponibilizar. Em maio de agora 2026, né, 15 de maio, o Papa Leão XIV, né, ele lançou a sua primeira encíclica, né, foi muito significativa porque foi a primeira dele, né, do seu papado, e com o tópico especial sobre IA. E antes disso já tinha um pedido do Papa que se monte uma comissão no Vaticano para o uso da IA no próprio papado, para a gente saber que a IA já está em tudo, né? E há mais de 200 itens que o Papa pontua nessa encíclica, né? E dentre elas, né, várias, né, super importantes, mas uma em especial, né, que foi o centro dos noticiários nas últimas semanas, é que mesmo que a gente use a IA e que a gente possa regulamentar, né, que a gente possa utilizar ela para serviços muito complexos, né, mas que a gente nunca perca a essência do humano, né? O humano, o ser humano, né? O melhor uso que seja para ele, pela dignidade do ser humano, o cuidado com o trabalho do ser humano, porque o trabalho é um dos fundamentos do homem. Então, sem viés religioso essa fala, mas no sentido de que mundialmente a gente discute inteligência artificial e até que ponto a gente
tá lidando com inteligência artificial e até que ponto a gente vai deixar ela lidar pela gente, vai tomar decisões pela gente e o que vai ser bom. Então são notícias aí que todos os setores, né, inclusive aqui por uma envolvimento global, né, até o próprio Vaticano já discute já a introdução, né, da IA no seu dia a dia, né? Não tem como negar, já está em tudo a IA, né? E o que é IA é bastante abrangente por enquanto, mas não tem mais como fugir, né? Ela já está no centro de discussões dos painéis, são várias notícias, né? Então, IA é o nosso dia a dia já. Eu comento que foi um tsunami, passou e a gente agora tem que correr atrás, né? Tipo, corrigir e tentar buscar entender como que foi isso, né? Agora a gente vai ter que, quem não está lidando ainda vai ter que mexer, vai ter que aprender, não tem mais como tirar a IA do dia a dia, né? Ela já revolucionou toda a ciência, né? Todo o ser humano. A gente vê essa discussão política, na verdade, em todas as áreas, né? Na educação isso está sendo amplamente discutido hoje. A gente tem notas do CNPq, da CAPES. Quando a gente vai para os outros locais, também todo mundo está discutindo a política da IA, o que pode, o que não pode. Posso divulgar, não posso divulgar, posso colocar lá, não posso colocar lá, posso confiar. O que eu coloco lá vai ser compartilhado, não vai ser compartilhado. Então isso é uma ampla discussão dessa política, né? Imagina o tanto que não estavam usando lá no Vaticano para chegar ao ponto deles colocarem isso como tópico de discussão, né? Todas as tomadas de decisão partiam disso lá, então, com certeza tomou parte do centro. Só para fechar, então, é muita discussão. É, é importante saber como usar, mas é importante conhecer as ferramentas que existem, porque existem também aquelas ferramentas que são utilizadas não para o bem, né? Para, de repente, gerar informações falsas, né? Que é o que está acontecendo muitas vezes, são as fake news. Então, a IA, ela vem para o bem, eu acho que ela tem que ser usada para o bem, mas, infelizmente, tem que tomar muito cuidado com as ferramentas que existem, porque também são utilizadas para o mal, né? Com más intenções. Né? Então, acho que a regulamentação vai ajudar um pouco nisso, mas eu acho que tem que ter ainda uma regulamentação de punição, né? Para colocar em ordem as ferramentas que existem e que devem ser bem utilizadas. Bom, acho que dentro disso, né, até falando sobre entrou no nosso cotidiano, aconteceu, o que é, como que a gente vê, a gente traz algumas definições de o que é IA, né? E nada melhor do que trazer os grandes players de mercado para dizer o que eles veem como IA e como eles definem. E por isso a gente traz definições deles, né? Quando a gente fala da Google, e talvez isso seja importante até para entender as capacidades, tá? A IA é um campo da ciência que se concentra na criação de computadores e máquinas que podem raciocinar, aprender e atuar de maneira que normalmente exigiria inteligência humana. Então busca imitar a inteligência humana, por assim dizer. Quando a gente fala da Amazon, que vende serviços em abundância aí, focados em IA, né? A IA é uma tecnologia com recursos de resolução de problemas semelhantes aos dos humanos, né? A IA em ação parece simular a inteligência humana. Ela pode reconhecer imagens, escrever poemas e fazer previsões baseadas em dados. Mas ela não tem a inteligência e a perspicácia que a gente tem e também não é tão multimodal como nós somos. Até apareceu o ChatGPT com essa coisa de multimodal, recebe áudio, imagem, texto, mas ele não tem todas essas capacidades que nós humanos temos, né? E acho que talvez seja essa grande discussão de o humano, o papel do humano, em proteger o humano dentro dessas conversas. Mas de uma forma geral, assim, né? De uma forma mais simples, o que realmente é inteligência artificial? A inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo que aprende a partir de dados a dar respostas. Então, o grande diferencial do que a gente tem agora é algoritmos que conheceram, foram treinados com muitos dados e por isso, por terem sido treinados com muitos dados, eles conseguem dar respostas mais amplas, né? Então, foram treinados com todo o volume de notícias que a gente tem na internet, com todas as músicas possíveis, com todos os áudios de vídeo do YouTube, com tudo que se possa imaginar, né? Se tem um valor absurdo investido em treinamento de inteligência artificial hoje, né? A gente fala na casa do R$ 1 bilhão. Então, é muito dinheiro sendo investido nisso. Mas não é. Ele aprende padrões a partir do que a gente fornece para ele aprender. Seja áudio, seja texto, seja... Tanto é que às vezes a gente vê, não, gera super bem texto, mas para a imagem não funciona muito bem, né? Aí aquela outra funciona super bem. É o algoritmo. Um tem um algoritmo um pouco mais refinado para isso, outro para aquilo. É uma questão disso. Tem também a capacidade de processar esses dados.
né? Agora, por que aparece tanto o IA e todo mundo utilizando? Porque todo mundo está com maior rede de acesso à internet. O fluxo de dados na internet também está maior, tem maior capacidade, então, de processar essas informações e a disponibilidade na nuvem. Então, o grande volume de dados disponível na nuvem ajuda agora a aplicar IA. Tá? IA e nada mais, nada menos que processar dados. Tá? E processa esses dados com muita estatística. Então, tem a preferência sobre determinado cantor, sobre determinado filme, nada mais que uma estatística por trás que confirma a IA de dar uma resposta daquilo que foi mais procurado. Né? Nada mais que isso. Então, a IA não é um robô que nós olhamos ali e não é uma máquina automatizada que nós olhamos ali e ali tem IA. Aquilo não é a IA. A IA é o programa que faz a máquina funcionar. Né? Então, às vezes a gente troca um pouco e acha que é um equipamento específico ou então uma máquina em específico. Não é. É o programa que faz a máquina funcionar. E por repetição, essa máquina aprende, não é a máquina, é o programa que dá como resposta aquela repetição do dado que foi frequentemente utilizado. E não faz distinção, né? Importante porque hoje em dia ela transforma desde áudio até texto, até vídeo, tudo em vetor de números. Tudo é número, tá? E aí são padrões estatísticos a partir disso. Então ela não difere sequer se é um áudio ou se é uma imagem. Ela aprende, beleza, ela aprende. Mas nem isso, para ela entra tudo como se fosse a mesma coisa. Então ela aprende padrões e dá respostas a partir dos padrões, porque ela foi treinada para responder a padrões. As pessoas até dizem, ela nunca vai te deixar sem resposta. Não, ela nunca vai te deixar sem resposta, porque se ela não souber, ela vai criar com base no padrão. Então, por isso, muitas vezes a resposta é errada. Bom, a gente trouxe algumas perguntas para ir pautando as conversas e para ir fazendo uma troca com a ideia de que se alguém tiver alguma dúvida ou alguma observação, pode ficar à vontade para fazer. Né? E a primeira delas é, quando ouvimos falar em IA no agronegócio, estamos diante de uma tendência ou de uma transformação já em curso? Ou seja, se é algo em potencial ou se é algo que já aconteceu? Essa é a nossa ideia. Qual tua opinião? Bom, não é uma tendência, né? Já faz parte como um todo. Mesmo que a gente não saiba, a gente já está usando em diversos setores. Desde projeto de máquina já deve estar sendo usado, é usado como triagem de dados. Já existem empresas que recebem os dados gerados no campo e que dão informações a partir daqueles dados, previsões a partir daqueles dados. Então já é uma realidade, já faz parte. Já existe também, por exemplo, trator autônomo. Tem a John Deere, acho que em 2025 publicou que já tinha trator autônomo. Desde 2022 eu encontrei notícias de tratores autônomos já. Então no campo ele já anda sozinho. A gente não tem autorização para andar com veículo autônomo na rua, mas a gente tem no Brasil já eles andando no campo. Com certeza, as máquinas autônomas, né? Mas vou puxar uma fala até antes aqui do PRIB, né, que falou sobre a parte jurídica, né, dos contratos, né? A própria parte contratual, né, as próprias empresas, as contabilidades, né, utilizam IA no seu dia a dia há muitos anos, né? Os bancos nas suas bases de dados de análise de crédito utilizam IA com outro nome há muitos anos. Então, ela é uma realidade, não tem mais como fugir, né? Na verdade, já estava a IA só ganhou um foco agora, mas ela faz parte do nosso dia a dia do campo há muito tempo, né? Então, hoje, processamento de imagens de satélite em alta definição, hoje a gente tem IA para fazer isso, né, em piscar de olhos, né? Existem algumas fronteiras a serem descobertas, mas a IA faz parte, né? A questão é o quanto a gente vai usar, o quanto a gente vai se beneficiar, mas sim, em todos os níveis e escalas nós temos IA no campo disponível. Bom, acho que avançando aqui. Aí eu trouxe algumas notícias assim para dar uma ênfase de tudo que está acontecendo e tudo que aparece na mídia, né? Quando a gente busca por IA aplicada ao agro, né? E aí a gente começa a observar e percebe que em todos os cantos, né? Inclusive é um dos principais focos hoje de grandes empresas, tem notícias da Microsoft dando uma ênfase absurda para o IA no agro, entendeu? Focado em dar resposta para questionamentos alinhados ao agro, né?
e relativos a tempo, relativos a tudo, né? Acho que talvez aí esteja o maior potencial, né, de análise de dado para previsão meteorológica e etc. Claro, aqui cabe bastante coisa a gente discutir aí, dias de discussão, né? Não só as empresas, né? Mas a pesquisa científica como um todo, né? É quase certo, todas as revistas científicas que a gente entra, as bases de dados mundiais de qualquer área, eu falo da parte da agricultura, a gente entra nas bases e toda edição de uma revista há um número lá, há um artigo com IA. Não tem como mais não usar, tá? Então a capacidade de processamento é absurda, e as respostas são muito interessantes, tem umas certas dúvidas, mas em todas essas áreas dessas notícias, né, nessa parte de eficiência da parte dos defensivos agrícolas, né, a parte de gestão da água, né, todas as áreas utilizam já a parte de inteligência artificial. Aqui a gente utiliza a parte de satélites, enfim, drones já inteligentes, máquinas autônomas, isso é uma realidade. Há alguns desafios, né? E um é da fala do professor Adriano, né? O quanto a gente conseguiu treinar essa IA. Então, essa IA ela é treinada, para a gente ter uma ideia bem geral, né? Tudo que a gente conhece até então, vamos pegar numa lavoura de arroz. Tudo que a gente conhece sobre a lavoura de arroz, a gente coloca num programa e treina ele. Ok, ele vai ser treinado com tudo que já aconteceu. E ele vai errar em alguns sentidos. Mas tem coisas que a gente não sabe da lavoura ainda. Por exemplo, vai ter ou não vai ter super El Ninho, ou El Ninho forte ou moderado este ano? Ninguém sabe, nem a IA. Porque nossos bancos de dados não tiveram os padrões de clima que a IA foi treinada e os nossos modelos meteorológicos antes da IA têm. Então, por isso ainda dá dúvida. Poxa, mas a gente vê a incerteza do agricultor. Aí ele reclama, poxa, mas até hoje vocês não sabem se vai ter El Ninho. Não, não soubemos. Ninguém sabe no mundo se vai ter super El Ninho, moderado, ou enfim. Sabe-se que vai ter pelo padrão atual. Mas as melhores IAs ainda não detectaram. Por quê? Porque ela foi treinada com base no nosso conhecimento. Vamos limitar aqui 150 anos das observações no mundo. Em 150 anos a gente está falando de reproduzir, né, um padrão de clima para a próxima safra que talvez aconteceu há, sei lá, 20 mil anos atrás. Então a IA não foi treinada para aquele aspecto. Então essa é uma limitação, a gente conseguir treinar para todos os cenários. Isso é impossível. A gente treina sempre com uma probabilidade com erro. Isso vai acontecer. Então o que a gente olha das notícias das máquinas, de ajudar o agricultor, inteligência para o mercado agrícola, com os riscos cibernéticos e tal, é com o que a nosso conhecimento humano permitiu observar até hoje. E vou fazer uma pontuação. Nós somos meio ruins de memória, né? As máquinas nos ajudam pra caramba, né, nos bancos de dados, porque a gente lembrar 10, 15 anos atrás o que aconteceu em determinado momento é bem difícil. Então a gente vê, né, num panorama geral, né, o que está demorando ainda é chegar para o agricultor. Por exemplo, a gente vai pegar, por exemplo, um drone de aplicação agrícola com uma IA para detectar exatamente aquela planta naquele momento para controlar. Isso ainda é difícil chegar lá para o agricultor, porque a gente está numa velocidade tão grande de desenvolvimento, mas ainda de treinamento e de confiabilidade no resultado, que para chegar para o agricultor, na minha visão, vai demorar aí alguns anos, talvez décadas. Né? A gente vai chegar, mas vai demorar bastante ainda. Então, esse mar de notícias que a gente vê todo dia, toda semana, isso vai continuar, é natural, tudo buscando um benefício do agricultor, a um certo custo, né, investimento de bilhões de dólares e reais para treinamento, mas ainda, a meu ver, a nível do agricultor, a gente já tem coisas, tem uma série de monitoramentos de IA, mas ainda vamos precisar um pouquinho mais de janela de tempo aí para avançar para o agricultor. Eu acho que até é importante enfatizar, porque me ocorreu que alguém deve ter perguntado para o ChatGPT se ia ter o El Niño, né? E ele é um gerador de texto. Ele não faz previsão de nada disso. Tá? Então alguém deve ter perguntado lá e ele, com base em notícias, respondeu. Né? Com base naquilo tudo que ele viu. E aí tem notícia correta, tem notícia que pessoas colocaram uma informação confiável ali e tem notícias que não são confiáveis. Né? Então, daqui a pouco alguém está confiando nisso. Não vai ter. E está lá porque perguntou para o ChatGPT. E esse talvez seja um problema. E se o ChatGPT falou que não tem, e aí tem, ele vai culpar quem? Qual que é a regulamentação que a gente vai adotar, né? Se tu pedir para ele gerar um contrato e ele colocar alguma coisa incorreta no contrato,
e tu for lá e usar aquele contrato, de quem é a responsabilidade? Essa é uma dúvida Esse é ainda. o ponto. É a responsabilidade de quem gerou, É. né? Não é dela. Bom, um ponto importante também é da gente tratar de quais são os principais desafios, né, para quem está no campo e vai enfrentar hoje e que poderiam ser apoiados pela IA, né? Aqueles problemas que se tem dificuldade de resolver, mas que talvez o agro possa responder. E um ponto é enumerar esses problemas. Aí eu não sei se gostaria de falar de alguns pontos. Todas as áreas têm uma série de situações, de limitações, de perspectivas, né? A parte, por exemplo, agricultura de precisão, né, que a gente olha da figurinha, né, do drone, de levantamento dos dados, na minha visão, não temos limitação nem de capturar dados. Tem algumas situações, algumas fronteiras, alguns sensores a gente precisa desenvolver, câmeras térmicas, etc. Mas isso a um certo custo, o agricultor até consegue ter um acesso com um nível de confiabilidade. Gerar os bancos de dados, as informações em agricultura de precisão. Claro, nunca termina, nunca vai terminar, mas já é algo mais conhecido, né? Monitoramento de máquinas tem algumas dificuldades, mas está avançando. Previsão climática, essa não tem jeito, tá? Essa a gente vai errar sempre. Né? Na minha visão, a gente mesmo com a maior pesquisa do mundo não vai conseguir abranger a parte de predição climática. Sempre vai ter uma incerteza, sempre a parte humana vai estar na frente, né? Apesar de tudo. O que para mim, tá, é algo extremamente complexo é aquele item gestão da propriedade. E depois vem o Dalosto falar sobre a parte de sucessão aqui. Essa para mim é a parte crítica. Porque a gente levanta os dados, a gente monitora as máquinas e a gente tende a centralizar tudo nos gêmeos, né? E centralizar depois nas tomadas de decisão e colocar isso num software. E a gente quer que magicamente aquilo é o que aconteça. Mas tem coisas que não vai dar muito certo. Vai, não sendo pessimista nesse sentido, mas olhando que eu quero que um computador tome toda a decisão, vai ser difícil, tá? Não tem como a gente fazer as interações humanas serem gerenciadas pela máquina. A gente não consegue. E a parte de gestão tem que estar muito bem organizada. Para que eu jogue num software tudo isso aqui, num software único de gestão, é quase impossível. Tá? A parte de gestão, ela precisa avançar para caramba. E aqui vem da fala de antes do Priebe, vai vir depois na fala do Dalosto, a parte da organização da propriedade. Como que eu organizo a propriedade para colocar IA? Né? Porque hoje a gente consegue usar IA na palma da mão, mas quando eu integro todas essas e penso numa fazenda inteligente, né, que seria a Smart Farm, como que eu integro? Essa é a dificuldade. Tá? A meu ver, essa parte de gestão, a gente precisa que todos os entes da propriedade, e externos inclusive, que a contabilidade, por exemplo, que o Priebe falava, né, que, enfim, da parte de receita e etc., esteja tudo interligado para tomar a melhor decisão. Essa é a grande dificuldade. Então, a máquina, ela adquire os dados, monitora as máquinas, enfim, agricultura de precisão, clima é sempre a incerteza, mas a gestão da propriedade, para mim, é o grande gargalo. Eu acho ainda que para o produtor, aquele produtor que vai lá no campo, que vai lá e verifica como é que está o estado da terra, o que que precisa para adubar, para preparar a terra antes de plantar, eu acho que esse é pior ainda. Né? Porque, além de ele vai ter que ser estatístico, vai ter que saber colher os dados, vai ter que saber inserir no aplicativo, na ferramenta, e depois vai ter que interpretar. Né? Eu acho que é pior ainda. Eu acho que o desafio maior é para esse produtor. Essa tecnologia, então, para os grandes está acontecendo. A gente vê nas notícias e para os grandes ainda vai ter mais novidades. Mas para os pequenos, os que não têm conectividade no meio do campo, não vai funcionar. Né? Vai ficar para trás. Né? E aí eu pergunto ainda, né, quem não tem capacitação para lidar com a IA? Né? Esse nosso jovem que está na universidade, que está na escola, ele precisa de capacitação para chegar no campo e para poder, então, fazer toda a parte que o produtor não vai ter o conhecimento. Né? Eu acho que isso é o mais desafiador. Precisa de capacitação. Né? Pois não, Camila?
Perfeito. A gente tá sem saber, sem querer, né? Então a IA vai tem uma pergunta ali mais adiante, vai substituir o agrônomo, vai substituir o técnico? Não, eu acho que não vai substituir. Mas eu acho que esse agrônomo, esse engenheiro agrícola, o técnico lá em agrícola, também tem que pensar em estudar e se capacitar, né? Vai ficar para trás, porque a IA está aí, está implantada. Quem não se capacitar, quem não estudar, não procurar fazer cursos complementares à sua formação, vai ficar para trás. Porque o produtor lá, ele não vai fazer. O produtor, ele não tem tempo para isso, ele quer lá plantar, ele tem que gerar, né, o rendimento dele. Então, eu acho que, assim, o desafio maior, eu acho que é esse. Eu acho que é a capacitação dos profissionais para integrar com o produtor. Eu acho que ele tem que ser um parceiro do produtor. Temos até uma meia-noite para a gente conversar a respeito desse tópico. É um tópico complexo, bem complexo, mas de fato. Há um tempo atrás, saiu na mídia, acho que a maioria ouviu, né? Algumas notícias, né? Vários falaram, né? Existem profissões que nós não soubemos ainda. Estamos indo para um caminho que profissões que não soubemos, de fato. Então temos profissões, por exemplo, técnicos em agricultura de precisão, técnicos de IA no campo, técnicos só sobre água no solo, com a parte de IA. É o técnico que coleta os dados, e que talvez ele processe e nem interprete muito, mas o agricultor, na minha visão, a essência dele é da fala do Priebe de antes, né? O agricultor é agricultor. Né? O que tem mais de nobre na profissão é o agricultor ser o agricultor, porque ele é insubstituível. Então, na minha visão, para os pequenos, hoje uma das grandes dificuldades é a inclusão digital. Porque se a gente levar tudo na fronteira de que tem que incluir tudo em A, nós temos muitos locais no campo que não tem internet, nem sinal de celular. E aí, esse já está excluído. Fisicamente da rede já está excluído. Então, por isso da necessidade de regulamentação. Hoje a gente está falando de expansão de rede 6G. A gente já trabalha em terabytes por segundo de velocidade de dados em alguns locais. Nós estamos implantando aqui em alguns locais a rede de celular básica. Isso é excludente? A gente está excluindo. Não pode, né? Então, nós, por isso daquela nota do Vaticano, da encíclica do Papa, né, manter o humano como humano, né, trazer para ele, de fato, o que é humano. Então, permitir que todos, né? Enfim, mas eu acho que sim, novas profissões e que vai precisar, e com certeza. E vou terminar só pontuando mais uma situação. Quando da Revolução das Máquinas, se falou muito, a Revolução das Máquinas, né, no século passado, vai substituir a maioria da agricultura. Poxa, nós somos hoje o maior produtor em muitas das áreas, dada a máquina, a evolução e tudo mais, e falta mão de obra no campo. Não substituiu, então. Está faltando mão de obra no campo, né? E falta para tudo. Né? A gente pontuar aqui nas áreas, falta mão de obra para... Hoje o grande gargalo é mão de obra, né? Quando entrou a robotização nas empresas, se falou, vai acabar com a mão de obra. Mas quando eu coloco um robô multifunções que acelera a linha de produção, eu preciso de uma gama de gente 24 horas alimentando o robô para acelerar. Eu preciso que esse trabalhador tenha dignidade do trabalho dele. Né? Que o técnico, o agricultor, enfim, tenha dignidade. Mas vai precisar de todo mundo, ninguém vai ficar de fora. A questão é que nós vamos ter que especializar. Nós vamos especializar o técnico que faz a coleta e o dado em nuvem. Nós temos várias empresas que já usam aplicativos, está lá no campo, coleta os dados, coleta sobre a doença, enfim, sobre o ciclo da cultura, alimenta uma IA e ele vai embora. E depois vem a recomendação. Mas esse técnico foi treinado para isso. O agricultor ele não tem muita ideia do que está acontecendo naquele momento. Por isso da assessoria, né? Não fazer sozinho. Na minha visão, os agricultores, né, quando possível, né, assessoria, claro, Emater, IRGA, etc., né? Mas as cooperativas, as associações têm um papel muito relevante, porque elas permitem uma união dos que têm menos, né, menos acesso, enfim, e um ente mais forte, e aí tem mais acesso. Na minha ideia, esse cooperativismo, essa associação, a parte da Emater, IRGA, universidades, enfim, pode auxiliar para caramba. Então, sim, novas profissões vão ser
fundamentais. Claro, com certeza. Não sei se a gravação vai pegar, só vou repetir bem a tua pergunta aqui pelo áudio, pelo microfone, só para gravar, né? A dúvida é, né, até que ponto, né, nós, como professores, né, incentivamos ou não o uso de softwares por estudantes, planilhas, etc., né, essa informatização e, de certa forma, robotização. Somos ou não substituíveis para o estudante? Até que ponto nós vamos dar um cálculo, no teu exemplo, de um cálculo de balanço de ração, né? Diversos ingredientes, composições diferentes para chegar a uma nutrição ideal para um animal, enfim. E sendo que eu tenho um software que pode fazer isso em um piscar de olhos. Tá? Professora Aline, quer começar? Claro, é desafiador. Tá? Eu vou dar um exemplo lá na universidade, e esse exemplo cai exatamente na minha disciplina, que é uma disciplina de métodos numéricos computacionais, que é isso. Conteúdos matemáticos, métodos que resolvem problemas complexos, e que o aluno precisa fazer o algoritmo, o programa para esse método. E existem vários softwares que fazem. E dou aula para engenharia agrícola. Essa disciplina ela é básica para todos os cursos. Né? Mas, professor, eu não gosto de fazer o algoritmo. E, realmente, o pessoal da engenharia agrícola não tem o perfil para programador. Tem que ter o perfil para programador. Esse é o maior desafio. Tá? Principalmente em cálculos. Né? O pessoal da agrícola ele quer ir para o campo, quer mexer na máquina, ele não quer fazer cálculo. Né? Exato. E o que eu digo para eles? Bom, então você imagina que você é um grande produtor, você imagina que você foi contratado para trabalhar numa empresa e a empresa te dá essa demanda. Né? E é uma demanda específica da empresa. Tu não pode pegar qualquer software, não pode pegar qualquer programa que existe e apresentar. Não, então o que você tem que fazer? Você tem que entender o problema, primeiro. Entender qual é a necessidade da empresa, entender os dados que a empresa está te fornecendo, estudar o melhor método para resolver esse problema, e você não precisa fazer o algoritmo dele. Mas você tem que entender tudo isso para contratar ou ter um colega que você vai contratar depois, que seja um bom programador e que entenda o teu problema. Tá? Então, se você não conhece os dados que você precisa colocar no programa, não tem como pedir para fazer esse programa. Tá? Eu acho que é a mesma situação de um técnico que vai utilizar IA, que é utilizar o programa. Exatamente a mesma coisa. Se ele não tem os dados que o produtor vai passar para ele não vai conseguir fazer nada. Ou vai usar um padrão. E aí tem que fazer toda aquela estimativa, aquela análise para se adequar à tua propriedade. Não é o contrário, não é a tua propriedade que vai ser o principal. Tá? Não vai resolver especificamente o teu problema. E sim vai ter que fazer toda uma análise para ver se fica adequado. Tá? Então, é isso que eu digo para os alunos, e é isso que eu passo para eles. Olha, vocês precisam saber de um todo, para depois poder pedir alguém para programar, para pedir para alguém, ou a parte, aí eu acho que já é bem mais caro, mas acontece, né? Transformar o teu programa num software embarcado. O que é isso? Colocar dentro de uma máquina, colocar dentro de um drone, colocar dentro de um trator. Aí tem que transformar ele num sistema, né, embarcado, num programa embarcado. Mas para chegar nesse ponto, com um nível mais alto, você tem que saber o básico. E o básico é saber como funciona. Né? E se não sabe isso, não vai conseguir. Respondido. É difícil, é uma pergunta muito difícil. O que eu pontuo nas aulas, eu trabalho com irrigação, né? A gente trabalha com dimensionamento de sistema de irrigação. Se eu olhar uma lavoura de arroz ou de soja, uma lavoura de arroz, um quadro é diferente do outro. Uma lavoura de soja com 5 pivôs centrais, com 2 pivôs centrais na propriedade, cada um é diferente do outro. Né? É tudo diferente. Então, mas eu não posso fazer um cálculo, um software? Não, a gente usa. A gente, no meu caso, os alunos me questionam também, não dá para usar um software? Não, dá. Mas assim, tu sabe o que o software faz? É difícil. Sabe? Então, o aluno tem que se puxar um pouquinho, né? O que eu cobro deles e trabalho com eles é o seguinte, você como aluno, como estudante, você tem que permitir a tua consciência humana expandir.
Porque se a gente está sentado simplesmente numa sala de aula, com todo o teu conhecimento de professora, para bater papo, não dá, né? Então, que o aluno ele se permita entender que ele precisa evoluir, que ele precisa aprender aquilo lá. Ele vai fazer todo o software, ou ele pode usar só um software? Depende dele, aí é particular. Mas ele tem que entender essa base, ele tem que ter essa base. Não, isso é insubstituível, porque isso é do ser humano. É entender como funciona, porque se como técnico em agropecuário, como engenheiro agrícola, engenheiro agrônomo, enfim, a gente simplesmente vai passar pelos locais, mas não vai se permitir se melhorar e entender aquela profissão como um todo, não vai viver a profissão, não vai se formar, né? Então, sim, a base é fundamental, precisa, vai insubstituível, né? Ah, o software faz? Ele faz, de fato, é uma baita ferramenta, né? Mas aí são as realidades de cada situação. E se ele não tem uma visão mais cosmo de todo, né, de uma nutrição animal, né? Ah, mas é uma nutrição, ele faz o cálculo. Mas se mudou a idade do animal, mudou tudo. Mudou a raça, mudou tudo. E aí? O programa é fechado. Então, esses diagnósticos locais, isso é insubstituível, né? Então, sim, né? E no meu caso, a gente programa as planilhas. Mas eu não consigo usar muito software. Porque, ó, gente, a gente está em 2026. Mas a parte informática para muitos estudantes, eu estou falando de estudantes aqui de 18, 20 anos, está muito longe. O aluno não sabe ligar computador, gente. A gente está falando de 2026. E o celular, ele é limitadíssimo, inteligência artificial e tudo mais. Então, é difícil, tá? Então, é insubstituível, prof. Temos que usar, temos que mostrar as ferramentas, mas o cálculo na unha, a gente está perdendo, de certa forma, a capacidade de escrever em alguns locais, né? Eu sinto por mim, porque a gente usa muito computador, mas né, desenhar, anotar. Tem alunos que tu diz, ó, traga um caderno umas 5 matérias, né? O aluno, fim do semestre, não tem caderno. Tá, mas e daí? Né? Então, não, o aluno tem que se permitir. Essa cobrança, ela sempre existiu, ela vai existir. Né? A época dos nossos pais, enfim, isso sempre existiu, né? Mas nós, como ser humanos, nós precisamos evoluir e expandir. Nos permitir os desafios. Porque senão a aula vai sentar para a gente tomar mate. Não, a aula é para a gente sentar lá para estudar e melhorar a nossa consciência. E esse teu trabalho é fundamental. Então, existe o software, mas antes do software, o teu papel como professor é fundamental. Mas é complexo, né? Só trazendo meu último para complementar, quem falou professor aí mexeu com todo mundo, sabe como que é, né? Não adianta, a gente não consegue. A gente está passando agora, em específico, o que se dizia, assim, que agora o ChatGPT consegue gerar código de programa de computador, ele programa super bem. E agora, com cloud e outras tecnologias como Lovable também, eles geram sistemas inteiros, tá? Aí o aluno vai lá para aprender e ele descobre que ele manda um texto e sai um software pronto. Aí, por que eu tenho que aprender a programar? Como que tu vai alterar o nome daquele campo? Como que tu vai mexer naquele menu? Aonde está aquele menu? Vocês já passaram pela experiência de gerar imagem com ChatGPT ou outras? E aí quando vocês mandam, ele gera uma imagem. Aí tu quer mudar o cantinho da imagem, pede para ele, ele muda às vezes completamente a imagem e muda o cantinho também. Tu não queria que mudasse nada. Agora pensa em programar, sei lá, milhares de linhas de código. Eu quero que mexa só no campo usuário. O que tu acha que acontece? Então, pode te ajudar, pode gerar o formulário, pode automatizar, muda a forma como faz, mas tu não vai deixar de fazer, entendeu? Pode acelerar, claro, veio aí para aumentar a produtividade, é isso que vai mudar, não só ali, mas no campo também. Mas não vai substituir, não tem como substituir, né? E acho que esse é o grande ponto. Até dentro disso, o que eu faço? Hoje eu peço o relatório e eu faço uma entrevista que determina a nota, tá? Não é o relatório vem para complementar só. Mudei a forma de avaliar para poder ter certeza que foi ele que fez, não foi o GPT. Porque não tem como descobrir se foi o GPT ou não. Tem cara de GPT, fala como GPT, exatamente igual ao GPT, mas não tem como garantir que foi GPT. Isso é um problema que a gente tem aí para tratar nas políticas e tudo mais. Bom, aqui dentro disso, eu acho que alguns pontos até já foram debatidos antes, talvez a gente caiba só complementar de alguma forma. Tem alguns desafios e limitações, né, sobre o uso da IA no campo, no agro. Acho que a Aline pontou muito bem, né, de que o pequeno produtor e sei lá, locais sem internet, né, e a gente tinha trazido aqui também para enumerar e complementar nessas questões de conectividade.
Hoje a gente até tem, né, uma Starlink lá que dá conectividade no campo, mas a gente sabe que às vezes também não funciona tão bem assim, né? E aí, o que é a ideia que eu enxergo de IATA, a gente fala um pouco depois do futuro ali, é que a gente vai ter os sensores, a gente precisa dos sensores, porque ela, para tomar a decisão, ela precisa dos dados, tá? Então a gente precisa dessas informações. E se a gente não conseguir transmitir essas informações, né? No mundo perfeito, não substitui o agrônomo, mas no mundo perfeito, o agrônomo lá na casa dele tem acesso aos dados do que está acontecendo no campo agora, né? Então, esses são os grandes problemas. E tu também não tem como levar uma fibra ótica na casa de cada pessoa que está no campo. Seria o mundo perfeito, né? Então, como lidar com isso, né? Talvez caiba um investimento aí maciço para viabilizar isso, né? Acho que é uma questão de tempo, na verdade, nem é mais tanto da tecnologia, é de viabilizar que a tecnologia esteja lá, né? Eu não sei se tinha algum outro ponto. Tá? Não. Muitos desafios, né? Muitas, não no sentido de limitações, temos algumas limitações hoje físicas, mas vamos avançar na parte de conectividade, né? A nossa perspectiva é que no nosso caso, né, o nosso território nacional em breve esteja praticamente todo atendido, né, com conectividade de campo. Hoje é uma grande dificuldade, né? A gente tem conexão via satélite, mas com certas limitações, né? Tem planos, custo e etc, né? Uma das situações de conectividade está relacionada aos dados em si, né? A gente não tem se a gente tem a conectividade e a aquisição dos dados, os dados em si, eles estão coletados. A pergunta é, e aí precisa de regulamentação e a nossa conversa não consegue pegar, né? Os dados gerados, eles são de quem? Essa é uma grande dúvida, né? A gente não sabe. A gente precisa que os legisladores, né, o jurídico, né, a parte, enfim, como mundo, como humanidade, a gente defina de quem são os dados. É de quem coleta, mas quem coleta é o sensor. O sensor é teu, é do agricultor, mas quem desenvolveu? Essa é uma fronteira. Ah, não, mas os dados estão na nuvem. Mas a nuvem é de quem? Mas o plano é contratado, mas a nuvem é de alguém. Então, assim, essa é uma grande discussão. Os dados gerados são de quem, né? Como que a gente integra para esse dado, se ele é de fato precisa para o agricultor, como que ele vai ser o dono do dado e nessa situação. A parte de integração, né, que está ali que o professor pontuou, né, integração total, né? Existem protocolos internacionais de cooperação, vou citar um deles, protocolo ISOBUS, comunicação das máquinas, interoperabilidade das máquinas. Eu plugar uma máquina na outra, elas se conversam, mas envolve até royalties no meio, né? São hoje 16 partes da ISO que tratam da ISOBUS, mas que, enfim, permitem coleta de dados, né? E que a IA vai permitir em breve, né, até controlar essas máquinas, né? Mas assim, tem uma série de situações, né? E como que fica depois, né, que vai ser a palestra para depois, né, a parte da sucessão, como que essa propriedade é entendida depois, né? Como que a gente vai tratar essa IA depois? Eu gerei os dados, mas a IA em si, a tecnologia de quem? É do agricultor, é a empresa que deu assessoria? Eu contrato assessoria, mas e aí? E os dados gerados e tudo mais, para mim, ainda são situações aí que até vão pontuar naquele item de uso otimizado dos dados. Eu preciso gerar todos os dados? Ou eu posso gerar só o dado lá no campo, coleto e processo lá e só mando uma gravação? Né? Hoje a gente está chamando isso está trabalhando com edge computing, né? Computação de borda lá na ponta. Eu só trato aquela informação e pego o que de fato é útil. Né? Mas para chegar até lá, a gente vai precisar passar todos esses desafios como humanos, né? Como regulamentar, deixar ela entrar ou não, até quanto usar, de quem são os dados, e treinar os nossos técnicos, criar novas profissões aí para a gente poder avançar. E permitir, na minha visão, para encerrar minha parte, permitir que o agricultor possa, de fato, voltar a ser o que ele sempre gostou e o que ele quer manter. Ser agricultor, trabalhar, gerar renda no campo, né, gerar produto, gerar pecuária, enfim, trabalhar com o que ele, de fato, gosta e não simplesmente se ater a assuntos, por exemplo, gerar uma nota fiscal, né, que talvez para muitos seja muito limitante. Então, antes de agradecer, vou novamente reforçar a importância da capacitação, a importância de
técnicos e de curso superior voltado à IA, que principalmente auxilie o produtor, tá? O produtor não vai ir lá fazer a capacitação, ele quer plantar, tá? Então a gente vai precisar desses profissionais. E as pessoas que puderem estudar, que puderem conhecer sobre a área, olha, com certeza serão muito bem remuneradas, porque serão poucas, não é? Então, como disse o professor Adriano, o tsunami veio, agora a gente vai ter que arrumar a casa, não é? Então, quem sabe arrumar a casa vai se dar bem, não é? Então essa é a minha, né, despedida aqui, agradeço a oportunidade, eu acho que tem muito, muito a discutir ainda, né? Mas estamos à disposição também para as futuras discussões. Tá bem. Aqui fazendo uma fala final e trazendo aqui que a gente tem até a discussão de um futuro e do que a gente falou, né? O que a gente espera para daqui a 10 anos no agro, né? E a gente, junto com isso, a gente está lançando aí o desenho Os Jetsons do Agro, tá? Que é um lançamento nosso aí. Muitas das coisas que a gente via nos Jetsons, elas se tornaram realidade. Parece muito distante, mas muitas delas se tornaram realidade. É tudo uma questão de tempo. Eu acho que, de certa maneira, o que vai suavizar essa questão de todo aprendizado é que a gente vai poder falar pelo telefone, né? O WhatsApp chegou, nem todo mundo sabia mexer, hoje em dia todo mundo sabe mexer no WhatsApp. Então, hoje a gente vai lá e conversa com o prompt do chat GPT, Gemini e outros, a gente está aprendendo a fazer aquilo, todo mundo está aprendendo a fazer aquilo, todo mundo vai ir melhorando, né? E aprendendo a sua própria forma de fazer isso. E eu acho que vai ser dessa forma facilitada, e eu não duvido de que essa interação seja como se fosse um WhatsApp mesmo, dentro do próprio WhatsApp, talvez, porque é algo que já se faz em alguns nichos específicos. Então vai depender um pouco dessa integração, e eu acho que tem inúmeras discussões, mas que talvez não impliquem tanto no dia a dia, né? Mas o saber se eu posso confiar nessa informação, usar essa informação, buscar, né, um complemento, saber que eu preciso entender, eu tenho que entender daquilo, eu faço há 70 anos, aquele é o resultado, aí eu perguntei para o ChatGPT, ele me disse uma coisa diferente, mas eu faço isso há 70 anos, talvez ele não saiba o que ele está dizendo exatamente, né? Talvez ele tenha aprendido por um contexto totalmente diferente do teu. Então tem que estar sempre também cuidando isso para que esteja alinhado, para verificar se a informação realmente faz sentido. A gente tem que ter senso crítico. Ele gera, mas nem tudo que ele gera é confiável. E nunca vai ser. Nada é perfeito. Tá? Então a gente tem que estar preparado para isso. Então encerro por aí. Queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade para nós. Permanecemos à disposição aí para futuras colaborações.